E se eu dissesse que o maior segredo do governo não são alienígenas, mas criaturas criadas aqui mesmo, no nosso planeta? Durante mais de 30 anos trabalhei para uma agência que oficialmente não existe. Minhas missões eram simples de explicar, mas impossíveis de aceitar. Caçar, capturar e transportar monstros que nunca deveriam ter existido. Hoje, eu vou revelar o que descobri. Mas atenção, depois disso, você nunca mais vai olhar para o mundo da mesma forma. Boa noite! Antes do relato, por favor, se inscreva e curta para mais histórias como essa. Trabalhei para o governo durante mais de 30 anos, mas não para o governo que você imagina. A agência onde servi não existe em registros oficiais, não aparece em nenhum documento público, não tem nome em placas ou prédios. Minha função era simples de descrever e impossível de aceitar: caçar, capturar e transportar criaturas que desafiam qualquer explicação. O que eu vou contar agora não é apenas um relato de missões secretas. É a história de como percebi que, talvez, os monstros nunca tenham sido aqueles que prendíamos. Eu me chamo Ian Gron. Fui recrutado ainda jovem, quando minhas habilidades em rastreamento e sobrevivência chamaram a atenção de pessoas que eu nem sabia que estavam me observando. A convocação não veio acompanhada de explicações, só de ordens. Aceitei. No início, pensei que estava protegendo meu país. O treinamento foi duro, mas não era o corpo que eles queriam moldar, e sim a mente. Preparavam-nos para ver coisas que jamais poderíamos revelar, para aceitar o impossível como se fosse apenas mais uma tarefa. Minha primeira missão real aconteceu na Flórida. Moradores de uma pequena cidade relatavam ataques misteriosos a animais, depois desaparecimentos de pessoas. Enviaram nossa equipe de 5 agentes para investigar. Sabíamos que havia perigo, mas nenhum de nós estava pronto para o que viria. Durante 3 dias, seguimos rastros. Pegadas que não correspondiam a nada conhecido, carcaças marcadas por dentes impossíveis, gritos cortando a noite em áreas isoladas. Na terceira noite, chegamos a uma casa abandonada na periferia da cidade. Diferente das outras construções em ruínas, aquela permanecia estranhamente intacta. Assim que entramos, o cheiro tomou conta. Carne podre misturada à terra molhada. Com visão noturna, vi uma silhueta agachada no canto da garagem. Quando acendemos as lanternas, a criatura se encolheu. Ela tinha cerca de 1,5 metros, magra ao ponto de parecer frágil, pele grossa e escura, rosto sem feições normais, apenas uma abertura onde deveria haver boca, e olhos completamente negros que não refletiam a luz. O que me paralisou não foi a aparência, mas a expressão. Medo. Aquilo estava assustado. Nós, que havíamos sido moldados para capturar sem hesitação, nos tornamos os monstros naquela fração de segundo. Mas hesitar não era permitido. Em poucos movimentos, armadilhas elétricas foram acionadas. A criatura caiu convulsionando e a prendemos em uma jaula de contenção. Quando a transportamos, percebi que ainda tremia. Não era um predador em fúria, era um ser perdido, aterrorizado. A base para onde seguimos não ficava no meio do nada como as outras. Estava escondida sob o disfarce de uma empresa comum no centro de uma cidade. Ali, atravessar portas secretas era como mergulhar em outro mundo. Enquanto carregávamos a jaula, perguntei a um agente veterano o que estávamos levando. Ele riu como se minha pergunta fosse ingênua. Disse que, às vezes, não encontrávamos as criaturas. Elas eram criadas. Aquilo me atingiu como um soco. Eu acreditava que caçávamos seres desconhecidos, mas a ideia de que alguns deles fossem fabricados pelo próprio governo era insuportável. O veterano continuou. Havia organizações acima dos governos tradicionais, experimentando com novas formas de vida. Algumas criaturas eram soltas de propósito em cidades pequenas apenas para observar a reação da população. Encobrimentos apagavam qualquer rastro. Eu queria acreditar que era apenas sarcasmo, mas o tom dele não deixava margem para dúvida. Os anos passaram. Continuei cumprindo ordens, mas nunca mais olhei para aquelas missões da mesma forma. A cada entrega, algo dentro de mim se partia um pouco mais. Algumas criaturas vinham violentas, agressivas, impossíveis de conter sem luta.
Outras, porém, eram capturadas chorando, como se já soubessem o que lhes aguardava. Foi nessa época que comecei a enxergar padrões. Áreas isoladas, ataques sem explicação, sumiços que jamais chegavam à mídia. Tudo era muito coordenado para ser coincidência. A confirmação de minhas suspeitas veio no Texas. Recebemos ordem para conter um ser bípede, de pele cinzenta e olhos brilhantes, visto em uma comunidade rural. Quando o encontramos, a criatura não parecia assustada, estava furiosa. Seu corpo estava coberto de cortes precisos, como se tivesse passado por cirurgias. Símbolos estranhos estavam gravados em sua pele. Não era um animal selvagem, era um experimento que havia escapado. O combate foi brutal. A criatura era rápida, forte e demonstrava inteligência. Quando finalmente conseguimos derrubá-la com tranquilizantes, ela soltou um som que me acompanha até hoje. Não foi um rugido, foi um lamento, como se já soubesse o que viria. Durante o transporte reparei em cada detalhe: braços longos, pele mais resistente que couro, cicatrizes cirúrgicas. Mas o pior aconteceu ao chegarmos à base. Pela primeira vez, não nos deixaram levar a criatura até a ala de contenção. Homens de terno, sem uniforme ou armas, assumiram a operação. Não eram da agência. Estavam acima de nós. Apenas observamos enquanto levavam o ser para uma área restrita. A partir daquele dia, tomei uma decisão arriscada. Precisava descobrir o que realmente acontecia dentro daquelas instalações. Usei contatos antigos, observei padrões de missões, coletei pistas. Foi assim que descobri as chamadas zonas negras, setores secretos das bases onde nem os agentes tinham acesso. Ali, os experimentos aconteciam. Criaturas eram modificadas, replicadas, até transformadas em armas. Numa noite, aproveitei uma brecha na segurança e acessei arquivos restritos. O que encontrei congelou meu sangue. Relatórios descreviam a mistura de DNA humano com material de origem desconhecida. Arquivos listavam testes de sobrevivência em pequenas comunidades, exatamente como a cidade da Flórida. Cada detalhe provava que estávamos caçando não seres misteriosos, mas produtos de laboratório. E então um vídeo. Reconheci imediatamente. A criatura da Flórida estava acorrentada em uma cela. Cientistas a rodeavam, registrando cada reação. Mas ela não era mais a mesma. Estava fraca, abatida. Seus olhos negros, antes tão intensos, agora vazios, sem vida. Aquilo que um dia demonstrou medo diante de nós estava sendo destruído lentamente. Eu fechei o arquivo com a mão trêmula. Eu havia ajudado a fazer aquilo. Continuei servindo por alguns anos, mas já não era o mesmo. Cumpria ordens, mas hesitava. Passei a espalhar discretamente informações para pessoas de confiança, na esperança de que a verdade um dia viesse à tona. Até que pedi minha aposentadoria. Não houve resistência, apenas me deixaram ir. Mas não me sinto livre. Quem sabe demais nesse meio raramente tem um final tranquilo. Às vezes sinto que estou sendo seguido. Às vezes percebo sombras que não estavam ali antes. Talvez seja paranoia. Talvez não. Escrevo este relato porque a verdade não pode permanecer enterrada. As criaturas existem, sim. Mas muitas delas não vieram de outro mundo. Foram criadas aqui, por mãos humanas, para propósitos que nunca serão revelados ao público. Se um dia esses experimentos escaparem do controle, não haverá como parar. O horror que conheci nas sombras se espalhará diante dos olhos de todos. E quando isso acontecer, vocês vão se lembrar deste aviso. E para você que chegou até aqui, compartilhe este vídeo com quem também se interessa por mistérios e reflexões profundas. Siga o canal e prepare-se para conhecer outras histórias que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o mundo ao nosso redor.